Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Vamos dar continuidade aos nossos personagens, então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. E o nome de João Batista quer dizer Yahvé é misericordioso. Batista não era o nome dele, era um apelido dele. Por que Batista? Porque ele batizava, ele realizava um batismo nos mesmos moldes dos essênios, do pessoal lá da região de Qumran. Então, ele fazia um batismo nas águas, por isso João Batista. Era filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote, inclusive, quando o anjo vem lhe falar sobre o nascimento de João Batista, ele está em serviço, ele está ministrando no templo. Ele é filho de Abias. Nós sabemos disso porque a Bíblia nos dá a genealogia. A mãe dele se chama Isabel, na verdade se chamava Isabel. E a palavra diz que ela era irmã de Maria, descendente de Arão. Então aqui nós vamos observar que Isabel tem aqui como se fosse irmã de Maria, essa palavra de novo, a gente não tem certeza se é irmã porque é irmã mesmo ou se é parente próxima. Mas muitos dizem que esta Isabel era descendente de Arão. Então, por parte de pai e por parte de mãe, nós vamos ver que João Batista era descendente sacerdote, ou seja, ele era descendente da linhagem sacerdotal. Os estudiosos, os historiadores dizem que seu pai morre quando ele tinha mais ou menos 18 ou 19 anos e a sua mãe morre 10 anos depois, portanto ele já era homem feito quando Isabel morre. Ele é nascido numa localidade chamada Enquerem e ele cresceu no deserto da Judéia, próximo às comunidades dos essênios, mais especificamente em Qumran. E entre os apóstolos de Jesus, ele tinha alguns discípulos dele, portanto, alguns dos apóstolos de Jesus foram discípulos de João Batista e depois seguiam Jesus. Ele era nazireu desde o nascimento, ou seja, havia sido feito um voto de nazireato. O voto de nazireato significa que ele não podia cortar cabelo, barba, etc., que ele não podia tomar vinho, nenhuma bebida fermentada, e que ele não podia tocar coisas imundas. Então ele era nazireu desde o nascimento. Nós temos aí poucas pessoas que eram nazireus desde o início. A gente já viu que Samuel era e nós vimos que Sansão também era nazireu desde o nascimento. Então nós temos aqui 3 nazireus conhecidos e trazidos pela Bíblia. E ele tinha o espírito e o poder de Elias. A gente vai ver mais para frente algumas passagens que são bem significativas. A palavra diz que ele se vestia com pele de camelo e um cinto de couro, portanto ele se vestia como os profetas de antigamente, inclusive como Elias e Eliseu se vestiam antes, portanto ele se vestia de uma forma bem peculiar, bem própria dele. A alimentação era à base de gafanhoto e mel. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque a palavra gafanhoto ela foi traduzida para a nossa Bíblia, mas existia um outro alimento que também tem uma escrita parecida com isso, que é o chamado pão de João. Essa árvore frondosa é uma árvore grande, tá? Que dá frutos como estes aqui, ó. E eles são chamados exatamente porque João comia deles, exatamente pão de João Batista, ou pão de João. Então, pode ser que ele comia gafanhotos? Pode, porque gafanhoto a gente tem historicamente, na cultura, né, a gente tem notícia de que algumas pessoas comiam gafanhoto. Mas
que existe esta possibilidade dele comer um vegetal que se chamava gafanhoto, ou pão de João. Né? A palavra podia ser traduzida de uma forma ou de outra. E também mel, que eram as comidas próprias das pessoas que viviam no deserto e onde ele podia encontrar esses alimentos de forma mais fácil, mais tranquila. Iniciou seu ministério, Lucas conta, que era no 15º ano de Tibério, o imperador romano Tibério. Lembrem-se que Roma dominava toda a região. E aí, essa região era toda dividida entre alguns governadores. Né? Então, por exemplo, na Judéia, nós tínhamos uma pessoa de nome Pôncio Pilatos, que depois vai aparecer na história do julgamento, da condenação e da crucifixão de Jesus. Os sumos sacerdotes daquela época era Anás, foi sumo sacerdote e depois passou o sumo sacerdócio para Caifás. Anás era sogro de Caifás. Eles eram sumos sacerdotes. Na verdade, o sumo sacerdote era Caifás, era nomeado por Pôncio Pilatos, Caifás, mas quem mandava mesmo era Anás, o seu sogro. Ele pregava o arrependimento. Ele denunciava os religiosos, o povo infiel. Então, em momento nenhum, ele disse que os fariseus, os escribas, os saduceus, este ou aquele, era víbora, era uma raça de víbora. Isso nunca aconteceu. Ele falava de víboras para o povo infiel. E dentro deste povo, é claro que tinha fariseu, é claro que tinha escriba, é claro que tinha saduceu, é claro que tinha o povo comum. Então ele falava aos infiéis que eram víboras, eram serpentes mesmo. Então ele denunciava estas pessoas. Ele denunciou inclusive Herodes, depois a gente vai ver, que acabou matando. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, numa região que era conhecida como Enom, perto de uma localidade de Salim. Então, os arqueólogos descobriram este lugar aqui, que é perto de Enom, perto de Salim, na região de Enom, perto de Salim, e que forma um remansozinho onde havia sinais que as pessoas faziam o batismo. Então, muito provavelmente, a gente não tem certeza disso, mas a probabilidade é muito grande, os arqueólogos descobriram isso há pouco tempo, então eles fizeram escavações e descobriram que isto era utilizado na época de João, com as mesmas características de João. Então, muito provavelmente, Jesus foi batizado num lugar como este ou neste lugar. Né? Ele falou, quando Jesus foi para ser batizado por João, João disse, não, mas como assim? Eu é que tenho que ser batizado por você e você vem a mim? Eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias, nem de mexer com as suas sandálias, e você vem me pedir para te batizar? E aí Jesus disse, por enquanto é bom que a gente faça aquilo que tem que ser feito conforme as regras, conforme as normas, conforme toda a ordenança. Então, assim foi feito. Ele era o Elias que devia vir, né? Então, ele foi... Nós temos aqui uma passagem em Lucas. Em Lucas tem uma passagem em que o anjo está falando com Zacarias, né? Ele diz assim, ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Estou no capítulo 1 de Lucas. E irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar
caminho, né, ao Senhor um povo bem preparado. Então, nós temos aqui em Lucas o testemunho de que ele assim o faria. E quando ele foi preso por Herodes Antipas, que era filho de Herodes Magno, o maior, o grande, tá? Ele ficou em dúvida do que ele tinha que fazer, e aí ele manda alguns falarem com Jesus se ele realmente era o Cristo, se realmente é isso mesmo. E aí Jesus diz para aqueles que vieram falar em nome de João, vai lá e testifica o que está acontecendo, veja se não é o cumprimento das Escrituras. E aí ele testifica. Este é aquele, diz Lucas 7:27, de quem está escrito: envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará caminho diante de ti. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior do que profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, Jesus testifica de João Batista. O final de João Batista, ele fala de Herodes, porque Herodes toma a mulher do seu irmão, ela deixa o seu marido e vai se casar com Herodes, porque ele tinha maior poder. E Herodes não devia ter feito isso, Herodes Antipas não devia ter feito isso, e João denuncia que isso estava errado. E por conluio de Herodias, né, a sua esposa, mais a sua filha Salomé, eles fazem uma situação, eles criam uma situação onde João Batista é decapitado, morto decapitado. Salomé dança para Herodes Antipas fica absolutamente magnetizado por ela, e ele diz: o que você me pedir eu te dou. E ela vai falar com Herodias diz: pede a cabeça de João Batista, porque ele está falando mal da gente, né? Ele está contra isso. E Salomé pede a cabeça de João Batista numa bandeja, e aí Herodes, que não queria fazer isso, fez porque era a sua palavra. Ele mata João Batista e dá a cabeça para Salomé. Bem, amados, bons estudos.